Bom dia! Bom dia! Que legal, bom dia! Amém, amém. Aleluia. Graças a Deus pelo dia de hoje. Importante, muitas vezes é importante a gente entender o projeto de Deus na face da terra. Um projeto de Deus. Por que muita gente fala assim, mas por que eu preciso ir na igreja? Por que tem que ter igreja? Uma coisa semelhante. Preste atenção. Eu vou contar para vocês um caso real, tá? Um caso real. Uma organização da ONU, né? Fez lá, pegou chefes de tribos do Paquistão, o pessoal das montanhas, o pessoal assim mais abandonado, mais isolado do mundo, né? Assim, e levaram para uma cidade, porque falaram de vacina, falaram de escola, falaram não sei de quê, falaram isso, falaram aquilo, e tinha um rapaz lá que ficou impressionado com uma coisa, para você ter ideia como é que ele era. O povo era muito atrasado assim, né? Ele ficou impressionado com a torneira. Porque ele estava num quarto que ele abria a torneira e saía água. Ele nunca viu isso. Ele tinha que caminhar, sei lá, 500 metros para pegar água, né? Ele sofria para pegar a água e tinha que trazer de balde, não sei o que, jogar no lugar. Tal era o atraso dele. Ele ficou assim maravilhado com a torneira, maravilhado. Cara, eu abro aquilo, abre aqui, tem chuveiro. O cara era um povo muito atrasado. Aí ele chegou, voltou para a terra dele, lá para a tribo dele. Chegando lá, o que ele falou assim? Eu trouxe uma coisa revolucionária. Eu trouxe um negócio que vai mudar a vida da gente, vai tornar a vida da gente muito fácil. Aí os caras falaram assim, mesmo, o que é? Aí pegou e trouxe uma torneira. Aí como é que isso funciona? Você enfia na parede, abre e sai água. E eu feliz, enfiou na parede, abriu e não saiu água. Importante é a água, né? Importante é a água. Mas se não tiver um cano, se não tiver um reservatório, o reservatório nós temos, a necessidade nós temos, mas nós precisamos de um cano. Nós precisamos de alguma coisa que traz, nós temos que facilita, que ajuda. Isso é a igreja. A igreja te ensina algumas coisas, como, por exemplo, amar a Deus. Isso aqui, amar a Deus. Eu vou falar hoje sobre mãe, né? Poder da mãe. E vou falar de duas mães, se eu conseguir, né? Porque o tempo corre. Se eu conseguir, duas mães importantíssimas que nos ensinaram muita coisa, que nos ensinam muita coisa a partir do momento que eu leio. E o que aquela me ensina? Me ensina o seguinte, que a mãe, quando tem a consciência, a consciência da presença de Deus, da existência de Deus, quando a mãe tem a capacidade de trazer do céu para a terra a presença de Deus, a consciência da existência de Deus, e isso influencia seus filhos, influencia sua casa, influencia sua família. Isso é incrível. Mas para isso, nós temos que aprender, para isso nós temos que sermos treinados para isso. Sabe, a igreja nos ensina a ter foco, a igreja nos dá uma direção. A igreja é alimento para nós. Amar a Deus, amar pessoas e formar depois que você aprende a amar a Deus, amar pessoas, você faz com que pessoas ao seu redor sejam treinadas também. Afinal de contas, nós temos que treinar a próxima geração. Hoje, uma dificuldade que nós temos como geração é passar o bastão para a próxima geração. Existe uma distância muito grande entre a geração atual, né, e a geração que está chegando aí. Não é isso? A tela do computador, a tela do celular, tanta coisa que as crianças e os jovens são tão envolvidos, né, que criou-se um abismo. Nós temos a responsabilidade como família, como pai, como marido, como mãe, como esposa, de treinar a próxima geração. Passar o bastão para eles.
Às vezes a gente pensa que são formas, métodos, mas é muito mais do que isso. É uma transferência de unção, transferência de poder, transferência de experiência. A sua experiência é importante para o seu filho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria falar, em primeiro lugar, sobre Ana. Não, antes de Ana, coloca o slide aí que eu selecionei. Coloca o slide aí. A mão que embala o berço governa o mundo. Que é isso? Fala assim para sua mãe aí. Você é poderosa, hein, mãe? Fala aí para tua mãe, você é poderosa, hein? A mãe que embala o berço governa o mundo. Por quê? Porque a mãe que cuida da criança é a mãe que influencia o filho. Você tem uma ideia? Tem um presídio aqui para jovens, que o problema lá é muito sério de disciplina, né? Um presídio estadual, muito mal feito, horrível lá, o lugar lá é horrível. Tem jovens lá que ficam presos 24 horas, não saem para lugar nenhum. E quando eles fazem disciplina, sabe qual é o argumento do guarda lá? Ele fala assim, se você continuar fazendo isso, eu vou contar para sua mãe. Às vezes é um cara violento, um cara brabo, um cara... Não conta para minha mãe, não conta. Você tem uma ideia, poder que a mãe tem. Claro que a mãe não teve influência suficiente para dar outro estilo de vida para ele, né? Mas ela tem autoridade sobre o filho. É impressionante isso. Eu contei aqui uma vez que o pessoal tem um oficial do BOPE, né? Que quando ele sobe o morro e tal, faz aqueles negócios todos, ele pergunta, onde está teu pai? Eles dizem, não tenho pai, meu pai morreu, ou então meu pai está morto, ou então meu pai está preso. Então, a ausência de pai, toda a responsabilidade fica com a mãe. E nós vemos, até na Bíblia, a importância da mãe. Mãe tem uma influência muito grande. Muito. Ana, por exemplo, Ana era uma mulher que está lá em 1 Samuel, coloca aí o primeiro versículo, 1 Samuel 1, é, 26. E disse, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Deixa eu contar a história de Ana aqui. Ana não tinha filho. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Eucana tinha uma outra mulher, porque naquela época os casamentos eram poligâmicos. Mesmo naquela época, casamento poligâmico já dava problema, mas era um costume daquela época. E os homens, os chefes de família, queriam ter muitos filhos. Só que Penina tinha filho e Ana não tinha. Ana não tinha filho e ela queria de toda maneira ter filhos. Ela desesperadamente queria ter filhos. E ela vai para o templo e chega no templo e ela começa a orar. E o Eli, que era o profeta que estava ali na hora, olha para aquela mulher orando, desesperada, pensa assim, essa mulher está embriagada. E aí agride ela, dizendo assim, você é filha de Belial, para com isso. E ela então fala, não, meu Senhor, é que eu estou aflita de alma. Ela queria ser mãe. Hoje é uma data um pouco complicada. Por quê? Porque tem algumas mulheres que não são mães ainda, nós temos pessoas aqui que perderam sua mãe, como eu perdi minha mãe. Sinto uma imensa saudade dela. Eu escuto até hoje quando ela dizia, meu filho, e me abraçava. Então é um dia meio complicado hoje para a gente. Mas deixa eu falar um pouco sobre mãe, falar sobre Ana. Ana era uma mulher estéril, ela tinha problemas, mas queria desesperadamente ser mãe. Era amada pelo seu marido amava. Mas o marido, mesmo que desestimulava ela. Falei, mas Ana, para com isso. Ter filho para quê? O meu amor não te basta, o meu amor não te supre. Eu te dou tudo que você quer, mas para que você quer ter um filho desesperadamente? O meu amor não vale 10 filhos para você?
Mas mesmo assim Ana dizia, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. A madre, o seu ventre estava fechado. Ela tinha conflitos com a segunda esposa, ela tinha o amor do marido, tinha a provisão do marido, tinha o coração do marido, mas mesmo assim ela queria ser mãe. Ela não desistiu. E ela passa, então, esse tempo no templo com Eli e tem essa experiência. E aí, qual é o próximo versículo? Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. Aí acontece que ela tem a criança e ela traz a criança para o templo. Ela traz a criança para o templo. Por quê? Porque ela dedicou a criança para Deus. Ela falou assim, se o Senhor me der essa criança, eu vou devolvê-la para o Senhor. Olha só que coisa. Naquela época tinha essa coisa de colocar a criança no templo para que ela se tornasse um sacerdote. E foi isso que Ana fez com seu primeiro filho. Aquilo que ela mais queria, Ana deu para Deus. Aquilo que ela mais desejava, Ana deu para Deus. E a forma que isso acontece, olha só, ela é estéril, mas ora pelo seu filho antes de nascer. Nós temos que aprender a orar pelos nossos filhos antes deles nascerem. Nós temos que orar pelas esposas dos nossos filhos, esposa, marido dos nossos filhos, antes deles se casarem. Nós temos que ter essa percepção que Deus está no comando. Quem vai ser a esposa do meu filho? Quem vai ser o marido da minha filha? Quem serão meus netos? Você pode orar por eles. Ana tinha uma percepção tão forte de Deus que ela orava, entregava seu filho, consagrava seu filho antes de nascer, mesmo sendo estéril. Ela era um exemplo. Orava pelo seu filho, mesmo sendo estéril e antes de conceber. Antes do milagre acontecer, ela via seu filho servindo a Deus. Antes do garoto nascer, antes dela ser curada, antes de concebê-lo, ela crê. Então, mães, mãe tem um canal direto com o pai, muito grande. Crê que seu filho. Ah, mas o meu filho já está com 30 anos, 40 anos, não importa a idade do seu filho. Creia na vida dele, ore pela vida dele. É importante demais isso. A Ana, ela tinha uma concepção tão grande de Deus, ela tinha um entendimento tão grande de Deus, que ela assim, antes do milagre acontecer, ela já estava orando. Antes do milagre acontecer, ela já estava ofertando o seu filho. Ela consagra seu filho antes de nascer a Deus. Atenção, pergunta, quais são os seus planos para o seu filho? Eu pergunto ao pai que está aqui, eu pergunto à mãe que está aqui, quais são os seus planos para os seus filhos? Às vezes os nossos planos para os nossos filhos é que eles consigam uma melhor educação, segurança, sucesso, carreira, é isso. Posso abrir meu coração de pastor? Posso? Acho que eu vou ter que depois até de deletar da gravação. Posso? Encontro um rapaz aqui da igreja, que viveu aqui na igreja, morou aqui na igreja a vida inteira. E aí fala, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, que ótimo, tá tudo bem. Cadê seu filho? Nunca mais seu filho. Ah, o Zezinho tá maravilhoso, tá se formando, já tá empregado, tá ganhando dinheiro, já tem gente buscando, ele já arranjou emprego, antes de se formar, ele já tem emprego, já tem não sei o quê, uma empresa quer e tal. Ah, que legal. Ah, eu tô tão feliz, ele está se realizando. Ele está na igreja? Ah, não, tá não. Aí, o que vocês fariam no meu lugar? A vontade que eu tenho é pegar um cara desse, dar uma surra. Eu falei, cara, tu ficou na igreja aqui o tempo todo e você não evangelizou teu filho? Você esteve aqui na igreja toda e você não
seu filho não aprendeu nada. Cara, um dos homens mais ricos do mundo, o filho dele morreu por causa de droga. Que é o rei lá da Arábia Saudita. Um dos príncipes morreu de droga. O cara mais rico do mundo. Tem dinheiro que a gente nem imagina quanto dinheiro esse cara tem. Não, ele não só tem dinheiro, né? Dinheiro, posses, prédios, apartamentos, apartamentos em frente ao Central Park em Nova York. Ele tem vários aviões. Ele tem dinheiro que é petróleo que está lá embaixo, que está lá. O filho dele morreu por causa de droga. Às vezes a gente coloca nossos filhos sonhos para que eles sejam pessoas bem-sucedidas, que sejam assim, isso, que seja aquilo, que seja... Mas, cara, como é que vai ser? Porque uma coisa, quando eu passo o bastão, toma filho, meu bastão, eu falo assim, cara, o que eu aprendi de Deus, você aprende também. A existência de Deus. Para aí, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui a gente tem tudo. Eu conheci a Deus quando eu tinha 17 para 18 anos. Nunca tinha aberto uma Bíblia na vida. Minto. Tinha uma Bíblia na minha casa, da Barça. Quem aqui é do tempo da enciclopédia Barça? Vocês são velhos, hein? Então tinha a Barça tinha não sei quantos volumes, e tinha um que era uma Bíblia, uma biblona bonita pra caramba, e o meu pai comprou lá a enciclopédia da Barça, e a gente, para estudar na escola, naquela época não havia Google, né? E botou lá a Bíblia, e tinha uma biblona lá, e tinha o Salmo 23 aberto, que a minha mãe abriu, e o Salmo 23 aberto ficou tanto tempo, que ele ficou escuro, ficou preto, de sujeira, de sol, entendeu? Foi a única coisa que eu já vi na minha Bíblia. O resto, então não importa. Você fala, mas o meu filho, não importa. Se você começar a orar pelo seu filho, coisas vão acontecer. Sua filha, coisas vão acontecer. Quantas? Aqui, Ana, ela dedicou seu filho, ela falou assim, meu filho vai servir a Deus. Antes de ter o filho. Meu filho vai servir a Deus antes de ter o filho, porque ela era estéril. E ela falou assim, ele vai servir a Deus. Eu vou entregar ele aqui, ele vai servir a Deus. Ana, o sonho dele é que seu filho sirva a Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Naquela época, Israel estava em decadência, o povo estava em decadência. O judaísmo estava em decadência. Assim, é como se fosse assim, poxa, mas a igreja estava em decadência, mas ele falou assim, não, mas quem é ele? Não, o problema não é a igreja, meu filho vai servir a Deus. Deus honrou a oração de Ana. Falou, não, meu filho vai servir a Deus. Deus honra a oração de um pai e de uma mãe. Deus honra a oração de um pai e de uma mãe quando aspiram grandes coisas para os seus filhos no reino de Deus. Grandes coisas, Deus honra. Sabe, ore, pai e mãe, ore pelo seu filho, pela sua filha. Ah, mas eles são tão pequenos. Não importa. Uma coisa que eu admiro em Ana, que ela entendia a soberania de Deus. Você pode imaginar, Ana é um negócio meio fora da curva. Você pode imaginar, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E quando tem um filho, entrega para Deus. Ela amamentou o filho 2 ou 3 anos, depois foi lá e entregou o filho. Imagina isso. Porque ela entendeu a soberania de Deus. Deus não era um ser distante. Deus não é o Deus do pastor. Deus não é o Deus da igreja. Ah, domingo eu vou na igreja. Não, Deus é o Deus Todo-Poderoso que tem poder para cuidar do seu filho. O filho dela, Samuel. Nós temos 2 livros na Bíblia, 1 Samuel, 2 Samuel. Por quê? Filho de Ana. Samuel influenciou. Samuel ungiu Davi. O maior homem da Bíblia, tem mais Davi na Bíblia do que Jesus. Filho de Davi. Jesus era como filho de Davi. Quem ungiu? Samuel. Por que ele ungiu? Porque ele ouviu de Deus. Por que ele ouviu de Deus? Porque sua mãe orou por ele, entregou ele, consagrou ele no altar.
Nós temos que viver uma corrida onde nós entregamos o bastão. E quando entregamos esse bastão, nós entregamos esse bastão para que ele possa ser melhor. Preste bem atenção. Filhos, o projeto de Deus é que vocês sejam melhores do que seus pais. Esse é o projeto de Deus. Deus tem esse projeto. Não é vocês ser igual, parecido, quase, não. Ser melhor do que seus pais. No caso de Samuel. Samuel foi melhor. A segunda pessoa que eu queria falar, e eu queria falar rapidinho, chama-se... vamos lá coloca aí 1 Samuel 2:1. Vamos entender um pouquinho do coração de Ana. Ana, que mulher maravilhosa, que mulher maravilhosa. Então orou Ana e disse, esse aqui se chama o Cântico de Ana. O Cântico de Ana. Ana fez um cântico, ele é muito, eu só vou ler alguns versículos, para vocês entenderem a percepção que essa mulher tinha de Deus. Vamos lá. Ana era uma mulher rica, casada com um homem rico, que era apaixonado por ela, que dava tudo para ela. Ela tinha o coração do marido, porém estéril. E ela lutou no altar e conseguiu ter Samuel como filho. E depois você vai estudar na história que ela teve vários filhos. Não teve um só, teve vários filhos. Olha só o que essa mulher disse. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Você pode colocar na NVI aí, meu querido? Vamos ver na NVI como é que fica? Vamos ler junto isso? Vamos lá, todo mundo lendo junto? Vamos lá, como se fosse um cântico, né? 1, 2, 3. O meu coração exulta no Senhor, a minha força é, a minha boca dá risada dos meus, pois me alegro na tua. Inimigos, nós temos inimigos, tá? Principalmente os inimigos interiores, que nos derrotam. O que é o inimigo interior? O inimigo interior é aquele que me obriga a fazer alguma coisa que eu não quero fazer, mas eu faço porque ele aqui dentro, manda eu fazer. Às vezes a gente pensa de inimigo, ela tinha uma inimiga que era Penina, que era a sua segunda esposa do seu marido, que tinha filhos, que dava filhos, e ela brigava com Ana. Tudo bem. Mas aqui fala de seus inimigos, aqui fala também dos inimigos interiores. Inimigos interiores, inimigo é tudo aquilo que te tira do melhor de Deus. Pode ser o seu temperamento, pode ser a sua maneira de ser, pode ser o seu estilo de vida. Tudo aquilo que te tira de Deus é um inimigo. Mas aqui ele fala, eu dou risada, pois me alegro na libertação. 2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro... gente, eu estou sozinho aqui? Vamos lá. 1, 2, 3. Não há outro, não há como. Olha a percepção dela. Olha a percepção dela. Querido, depois você lê 1 Samuel capítulo 2, verso de 1 em diante, e você tem essa percepção de como Ana via Deus, que isso é todo o segredo, está aqui. Como Ana via a Deus. Próximo. Não fale então orgulhosamente, nem saia da tua boca tal, pois é Deus o quê? É Ele quem? 4, mais um, por favor. Mais um. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Essa que pode ser a tua oração, querido. Tudo aquilo que se levanta contra você vai ser quebrado, mas você vai ser revestido de força, de motivação, de entendimento. Você vai ter uma experiência com Deus, a tal ponto que você não é vencido pelas situações,
adversidade. Mais um, 5. Os que antes tinham muito, mas os que estavam famintos, até a que era estéril, a quê? Mas a que tinha muitos filhos. Isso ela está falando da mulher que sofreu perseguição. Perseguição, ela foi perseguida. Gente, vou falar agora de uma mulher chamada Eunice. Eu estou indo para o Novo Testamento. Paulo escreve uma carta para Timóteo. Timóteo era seu discípulo. Timóteo era um garoto, era um jovem, mas extremamente abençoado. E agora, como é que você faz um Timóteo? Como é que tem um Timóteo? Como é que se faz um Timóteo? Como é que se tem um garoto? Como é que isso acontece? Olha só o que aconteceu aqui. Coloca aí, 2 Timóteo 1, 3 a 5. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, de noite e dia, nas minhas orações. É Paulo se dirigindo a Timóteo. Eu oro por você noite e dia nas minhas orações. 4. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. 5. Agora, preste atenção. Recordo-me da sua fé, não fingida, que o primeiro habitou em Lóide, a sua avó. Opa! Olha só, começa na avó. Como é que começou a sua fé? Na avó, Lóide. Opa! Lá, a avó, Lóide. E na sua mãe, Eunice. E estou convencido que também habita em você. Isso é uma coisa tão importante, de pai para filho, avô, avó. Quantas e quantas vezes eu encontro pastores que falam assim, a minha avó lia a Bíblia todo dia, a minha avó cantava hinos em casa todo dia. Eu nunca vi a minha avó. Outro dia um rapaz falou assim para mim, eu nunca vi a minha avó que passava por situações tão complicadas, tão difíceis. Eu nunca vi a minha avó desanimada. Ela sempre tinha uma palavra para mim. A minha avó me ensinou os primeiros versículos da Bíblia. Então imagina, assim, você nunca deve menosprezar momentos. Nunca deve menosprezar uma oração, nunca deve menosprezar uma situação, nunca. Por quê? São pequenos momentos que influenciam a vida de um jovem como Timóteo. Aqui a primeira coisa que eu vejo é que havia um ensino, havia um ambiente cristão dentro da casa. Vocês acham que é errado orar na mesa, antes da refeição? Quantas pessoas no mundo hoje não têm o que comer e nós temos o que comer? Eu estou cansado de ver esse negócio do Rio Grande do Sul, gente, está demais aquilo, é muito sofrimento, é muito sofrimento, é muito. Pessoas perderam tudo. Meu Deus. Vamos agradecer a Deus porque não fomos atingidos e porque nós vamos ajudá-los. Vamos agradecer a Deus Nós vamos fazer aqui uma campanha. Estou esperando, o pessoal do Rio Grande do Sul está preparando uma campanha para a gente fazer uma campanha forte para poder ajudá-los. Porque essa ajuda, meu irmão, vai ter que ser durante muito tempo, não pode ser pouco tempo. Vamos agradecer a Deus. Isso você cria um ambiente. Coloca aí, amigo, Deuteronômio 6, 4 a 8. E eu já estou terminando. Deuteronômio 6, 4. Ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, Já começa a ensinar sobre a soberania de Deus. Ouça Israel, o nosso Deus é o único Deus, é o Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale
sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Isso aqui é um ensino que fala assim, primeira coisa, Deus tem que habitar no teu coração. Primeira coisa que Deus tem que acontecer, tem que habitar no teu coração. Você não ensina aquilo que você não vive. Não existe vida cristã, educação cristã, apenas verbal. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, as pessoas, os nossos filhos nos observam. Nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Então, quando eu li esse Deuteronômio, os primeiros versículos coloca aí o 5 para mim, coloca o 5. 6, 5. Ame o Senhor. Está dizendo para o pai e para a mãe, ame o Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Se você aprendeu qualquer coisa aqui na igreja, na oração, na sua leitura bíblica devocional, passa para o teu filho. Fala isso. Eu vejo as minhas filhas ensinando os seus filhos, conversando sobre Bíblia, conversando sobre versículo. Vejo o Rafael fazer isso. Isso é importante porque você está influenciando. Mas preste atenção, tudo começa com você. Tudo começa com o teu coração. Tudo começa com uma decisão que você tem de amar a Deus. Amar a Deus, olha só, ame todo o coração, toda a sua alma, de todas as suas forças. Se não tiver isso, você não consegue mexer. Deixa eu falar uma coisa para você. Sem vida, tem um texto de pedagogia que fala assim, sem vida não há ensino. Você precisa viver para ensinar. O teu filho a prioridade que o teu filho vai ter, que a tua filha vai ter, são as suas prioridades. Se um dia você se levantar da mesa e falar assim, eu vou para o quarto orar, teu filho fala assim, o quê? Vou orar. Então esse orar deve ser importante. Se seu filho vê você lendo a Bíblia, pastor, mas eu tenho dificuldade de ler, é impressionante. Lê um versículo, decora um versículo. Pega um versículo de Deuteronômio 6, 5, decora esse versículo. Ame o Senhor. Decora isso, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma fala de emoções, a alma fala de vontade. E todas as tuas forças. Forças fala de tempo. Fala de dinheiro. Fala de propósito. Isso tudo influencia. Eunice influenciava seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos espelhos. Nossos filhos refletem quem nós somos. Espelho útil é aquele espelho que não está embaçado. Então o seu filho vai olhar e vai ver a presença de Deus na sua vida, vai ver a influência de Deus na sua vida. Não está embaçado. O espelho tem que estar plano, para não distorcer. Tem que estar iluminado, para refletir. Nós somos educadores. A mensagem que habitou na vida da avó foi para a vida da mãe, que foi para a vida de Timóteo, que ensinou desde o ventre. Filhos, quando crianças, são esponjas. Seja o influenciador do seu filho. Não entregue o seu filho a influenciadores. Seja você o influenciador dos seus filhos. Aí alguém vai chegar para mim e falar assim, mas pastor, meu filho já está grande, meu filho não sei o quê. Querido, deixa eu te falar, você é pai, você é mãe, vocês são influenciadores dos seus filhos. Pronto, acabou. Seus filhos olham para vocês. Você pode ser o pai mais errado da vida, você pode ser a mãe mais
pirada da vida, mas você influencia o seu filho. Acabou. Essa é a lei. Você pode influenciar para o bem ou para o mal, mas você é influenciador. Mas meu filho tem 30 anos, meu filho já não mora lá em casa, meu filho mora nos Estados Unidos. Não importa. Você ora, Deus age. Ele vê o teu exemplo. Ele vê o teu exemplo. E age. E te copia. Por que o judeu é o judeu? Porque o judeu é o judeu, porque o judeu tem esse Deuteronômio aqui na vida. Coloca o 6 aí, acho que é o 6. Esteja no seu coração, 7. Ensina com persistência os seus filhos. Fala com eles quando estiver sentado, quando andar, quando se deitar e quando se levantar. Quando você vai para os Estados Unidos, ou então aqui para São Paulo, que você vê a colônia judaica lá, você vê o filho influenciando o pai. Se você for num parque, eu vi lá nos Estados Unidos, no parque, o judeuzão com aquela roupa dele toda, falando com o filho, ensinando para o filho, conversando com o filho, estudando com o filho, influenciando o filho. Então aqui ele fala, fala para ele quando tiver, não fala para ele de futebol. O máximo que a gente consegue dos nossos filhos é torcer pelo nosso time, que às vezes não é bom. Às vezes o time não é bom. Mas você fica lá, o garoto tem que usar a camisa, tem que não sei o quê. Tá, tudo bem. Vai torcer por futebol. Eu torço pelo meu time. Mas fale com ele sobre elas. Ensine. Quando estiver em casa sentado, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vão haver propostas para os teus filhos, terríveis propostas para os teus filhos. Mas ele vai pensar assim, não era isso que meu pai dizia, não era isso que minha mãe dizia. Não vou fazer isso porque isso não é importante, eu vou mudar a minha vida. Isso eu não quero. Quantos nãos eu dei na minha vida? Quantos nãos eu dei para a minha vida porque eu me lembrava daquilo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Então, queridos, que dia é hoje? Hoje é o dia das mães. Coloca lá a fotografia do Abraham Lincoln lá com a frase dele. Coloca lá. Coloca lá. São poderosas essas mães, hein? São poderosas essas mães. A mão que embala o berço governa o mundo. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu queria fazer uma oração agora pelas mães. Marido aí, abraça sua esposa. Os filhos que tiverem aí, abraça a mãe. Não vale pedir mesada, né? Fala, mãe, isso, abraça. Filho, abraça. Aleluia. Queria chamar Rafael e Ruth aqui fazendo essa oração. Abençoando as mães. Filho aí, dá um beijo na mãe e fala assim, mãe, você é muito especial. Mãe, você é fora de série. Aleluia. Eu quero primeiro agradecer a Deus pela minha mãe, que foi maravilhosa. Uma mãe maravilhosa. Tão maravilhosa, eu sou tão apaixonado por ela que se você perguntar, me fala um defeito dela, eu não sei. Durante muito tempo eu achava que o único defeito da minha mãe foi ter casado com meu pai. Que eu tinha problema com meu pai. Mas depois de passar os anos, eu falei, pô, mãe, que legal. Aprendi muito. Meu pai é precioso para mim. Como eu aprendo com meu pai, até hoje. Como eu sou influenciado pelo meu pai, até hoje.
Então, obrigado, Senhor, pela minha mãe. E vamos orar agora abençoando as mães, por favor. Esse momento tão importante. Obrigado, Senhor, pelas mães que estão aqui. Obrigado. Amém. Vamos cantar e a gente, depois a gente cantar, a gente entra. Já começa a receber essa bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Autorização para que as coisas deem certo. E essa bênção que você precisa, mãe, que a sua função, que essa função de mãe hoje, você recebe uma unção sobrenatural sobre a sua vida, uma capacitação nova para que você haja diferente, para que você fale diferente, para que você atue diferente e que você tenha resultados diferentes na vida dos seus filhos. Que realmente eles sintam o amor de Deus através de você, que eles vejam Jesus em você
e que você realmente seja usada para formar uma geração forte, uma geração diferente, uma geração cheia de Deus. Nós declaramos que um tempo novo te começa para você, mãe. Que nesse tempo essa nova unção vem sobre a sua vida, que essa bênção vem para você, essa bênção, esse tempo novo, essa unção nova, essa graça nova, essa força nova, essa fé nova. Sua casa vai mudar, a sua família vai ser outra, seus filhos serão outros, em nome de Jesus. Nós como igreja as abençoamos, sejam bênção, sejam frutíferas, em nome de Jesus. Que derrame sabedoria, derrame, Deus, amor, derrame mais fé, derrama, Deus, misericórdia. Nós abençoamos cada filho, Deus, dessas mães, que eles sejam tocados pela unção, sejam tocados por essa oração, em nome de Jesus. Um tempo de bênção, um tempo de graça nos nossos lares, em nome de Jesus. E que assim seja, amém, fale amém. Posso orar com você? Uma salva de palmas para as mães que estão aqui, as mães que estão em casa nos vendo. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui hoje. Hoje à noite nós temos o nosso culto normal. O pastor Jean vai estar pregando uma mensagem para as mães, para os pais também. Essa mensagem foi para os pais também. E na quinta-feira nós temos o Clube da Luta. Traga todo mundo, traga seu filho, traga todo mundo que você puder, todos os homens, para que nós tenhamos um tempo maravilhoso aqui no Clube da Luta, quinta-feira às 20 horas. Tá bom? Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Coloca a mão assim no coração, fala assim: paz, paz. A paz é muito importante, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Você está invisível porque você está escondido, você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo.